Duas na Trista de volta, os principais vestibulares estão chegando, né, Malu? Por mais preparados que os alunos estejam, eu imagino a ansiedade, né, a expectativa dos jovens antes das provas. Pois é, Silvia, e você leu quantos livros esse ano? Fala a verdade. A verdade é bom. A cada 2, 3 meses, mais ou menos, tá bom? Não sei, não fiz essa conta. Ah, mas tá bom, tá bom. Vamos fazer uma conta aí bem feita? Uns 6 até aqui? 6 livros até aqui, outubro? 6 livros, falta tá terminar, mas tá bom. Aluno não tá acreditando, não. Eu gostaria de ter mais tempo para ler, mas até uns 5 eu acho que eu consegui até hoje. Pois é, Silvia, mas imagine que os candidatos aos vestibulares deste ano tiveram que ler mais que o dobro disso. Aproximadamente 15 autores. É muita coisa, muito conteúdo, né? Mas quem leu, leu. Agora não dá mais tempo. Agora é hora de revisão de tudo que foi lido. Conhecer o universo de cada autor, seus personagens e o estilo de cada um. Quem se preparou o ano todo e não deixou para a última hora pode até estar ansioso, mas está confiante. Vamos conversar com a professora Lu, que é professora de literatura do curso e Colégio Objetivo. Agora é a hora da revisão, Lu. Olá, Malu e Silvia. É a hora da revisão, assim. Claro que se tiver faltando para ele ler um livro, no máximo 2 pequenos, ainda dá. Mas o ideal é que ele já tivesse lido todas as obras da FUVEST, da Unicamp. E tem o pessoal que presta vestibular em outras regiões do país que também tem lista de leitura obrigatória. Né? Então, às vezes, esse número se multiplica, depende de quais vestibulares que ele vai prestar. Né? Mas quando fala, por exemplo, ela falou 15 autores diferentes, é para ler 15 obras, ler do começo ao fim, pegar um livro ao ler, ou apenas conhecer essa obra, conhecer o autor? Não, tem que ler. Se eles quisessem que você lesse, conhecesse superficialmente, viria no manual. Que o aluno, o candidato, deve ler os resumos dos livros, né? E não é isso, é o livro na íntegra. Tem que ler, entender, interpretar. Não é ficar naquela coisa da historinha, né? É claro que a historinha é importante, mas mais significativo é o que ela representa, o que ela simboliza. Né? Do que se trata, não é isso que eles vão... É mais ou menos que nem Clarice Lispector. Por exemplo, na Unicamp a gente tem um conto da Clarice que é o conto Amor. Quer dizer, eu consigo resumir o conto Amor em 1 minuto, não é? Assim, em termos do que acontece. A historinha, né? A historinha, isso. O importante é o que ela desencadeia na personagem, por exemplo, não é? Que é toda uma descoberta, toda uma revelação. Então, esses elementos é que são significativos para vestibular. É lógico que uma ou outra questão pode pedir, fazer aquilo que a gente chama de checagem de leitura, não é? Saber se o camarada leu ou não. Mas isso tem sido raro nos últimos exames. É mais entendimento, é compreensão, né? Ô Lu, estudar literatura para o vestibular exige estratégia? Exige atenção, exige sim. Acho que eu costumo dizer para os alunos que leitura de ponto de ônibus, leitura sem atenção, não vale nada. Você tá se enganando. Né? Você lê no vazio. Então, para ler, você precisa de regra, né? Então, por exemplo, você tem que ler num lugar confortável, que não tenha nada que te tire a atenção em momento algum. Quietude para ler. Quietude, sim. Você precisa de uma caneta, não é? Porque o ideal é você ir lendo e você ir riscando, ir rabiscando. Não é? Livro. O livro. Ou então, se você não tem o livro que é de uma biblioteca, você pega um papelzinho e vai fazendo um resuminho Anotações. do que você leu, isso. Capítulo por capítulo, aquilo que você leu que chamou a atenção, você destaca ali. Porque eu costumo dizer para os alunos isso mais para o começo do ano. Faça um resumo seu. Né? Porque ele pode encontrar resumos em outros mecanismos, mas faz um resuminho seu, porque quando chegar setembro, muita coisa que você leu em março, abril, tá meio apagado, né? Porque é normal. Aí você pega o seu resumo, você vai lembrar por que você escreveu aquilo. Você vai lembrar onde você estava quando você escreveu aquilo. Você vai lembrar a caneta que você usou para escrever aquilo. Então a leitura volta. Fixa mais. Fixa mais. Então é estudar o livro, não é ler. Mas o que é estudar um livro? É observar os elementos que, muitas vezes, eles não estão ali na superfície da leitura, não é? São os elementos mais profundos da leitura. Mas aí eu preciso de você, Lu, para ler junto comigo. Mas aí você vem fazer cursinho com a gente aqui. O aluno sabe o que ele tem que prestar atenção? Sabe, mas também eles têm orientação, né? A gente orienta em sala de aula, a gente acaba orientando bastante o caminho deles. Muitos deles têm o hábito da leitura, né? Nesse sentido que eu estou te falando, que é uma leitura mais crítica. Né? Agora, muitos, infelizmente, não têm nem o hábito da leitura que a gente pode fazer.
Porque tem esses livros todos, que são os 15 livros, quer dizer, não são livros fáceis. Não, aquela não leitura gostosa, que você lê debaixo da árvore, numa rede, de repente. Depende do livro. Tem livros que são bem saborosos. E depende também muito da maturidade de leitura do candidato. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, vocês conhecem, do Guimarães Rosa. Eu sempre conto para eles na sala de aula que eu tive uma aluna que me pediu Grande Sertão para ler, né? E eu emprestei para ela. E depois ela me devolveu o Grande Sertão, que voltou um pouco maior, porque tudo que ela achava interessante, ela colou post-its com mensagens para mim. Lu, isso é genial. Lu, isso é maravilhoso. Então, o livro voltou gordo. Eu tenho esse livro até hoje assim, eu não tirei os post-its. E ela tinha 17 anos. Em contrapartida, eu tenho alunos com mais idade que não conseguem, entendeu? Então, depende muito da maturidade, depende de ser um leitor desde pequeno, né, na verdade. Ô, Lu, pegando a questão do Enem aí, que é o primeiro grande vestibular, né? 5 de novembro, não é isso? E aí, por exemplo, pro Enem, o que o aluno tem que pensar e tem que olhar nesse momento para a área de literatura? Então, o Enem, ele coloca textos e a base do Enem é a análise de texto. Então, o texto está ali, a informação está ali, é ele saber ler aquele texto que está ali. Então, eu volto e repito, caneta eu acho essencial. Você está lendo o texto, porque às vezes o Enem tem textos pequenos, às vezes tem uns textos mais longos. E você está nervoso, você está com pressa, você perde a concentração muitas vezes. Então, vai lendo e já vai grifando. O que te chama a atenção. Né? Porque, normalmente, eles vão fazer a questão girar em torno daquilo que é mais significativo do texto. Espera aí, eles escolhem um texto dentro daqueles 15 livros? Não, o Enem não. Enem são textos avulsos. O Enem não tem lista de leitura obrigatória. Quem tem lista de leitura obrigatória é a FUVEST, Unicamp e outras universidades. Enem são textos extraídos de jornal, revista, são poesias, são artigos, não é? São textos variados. Tá. Mas que a leitura também terá ajudado, como falou a professora Cida aí no bloco anterior, né? Às vezes também caem alguns textos literários, não posso dizer caem em poesias, isso é evidente. Cai letra de música, né? Então, assim, cai de tudo, pode ser qualquer tipo de texto. Né? Quadrinhos, tirinhas, né? Que você tem que analisar. E às vezes você tem que analisar o texto e a imagem, não é só analisar o texto, porque tem vínculo entre texto e imagem. Tem imagem junto? Sim, numa tirinha, vamos pensar assim. A imagem, é muito comum no Enem eles pedirem, por exemplo, pinturas, né? Quadros, telas, e pede para você identificar se ali tem um futurismo, se tem um cubismo, aí eles vão numa linha específica. Ou então eles colocam, vamos supor, o que é o futurismo, né? E eles colocam as imagens e eles pedem para você identificar qual daquelas é futurista. Mas isso é literatura? Sim, as vanguardas, sim, a gente tem, as vanguardas é a base, na verdade, do movimento modernista da primeira geração. Então tem que saber realmente o conteúdo, né? Não é nem tem algumas, a época, os movimentos, tudo. Sim, mas mistura com aula de história. Mas o Enem ele vai te explicando o que ele quer. Né? Então, assim, não é uma coisa que você tem que saber de cabeça, por exemplo, o que é o futurismo. Eles vão colocar algum ingrediente ali, né? Algum pequeno texto explicando o que é. Então, você aplica. É uma aplicabilidade, né? do texto às alternativas, à questão. Então, é um bom leitor. Um bom leitor vai bem no Enem. Eu acho que ele não tem muitas dificuldades, no sentido de que ele tem que ter um prévio conhecimento de literatura. Dependendo do caso, uma outra questão realmente vai exigir esse prévio conhecimento. Mas a maioria não, a maioria ele aplica ali. Ô Lu, o bom leitor, quando você diz bom leitor, é aquele que leu. Tem algumas obras que ele precisa ter lido. São obrigatórias para o bom leitor? Eu acho que é toda uma questão de você desenvolver o hábito da leitura, não é? Mas aí eu posso ler qualquer coisa. Inicialmente, sim. Eu costumo dizer para os meninos que, quando eles começaram a ler aqueles livrinhos que só tinha desenhinho, um paninho que apertava, fazia barulhinho. Depois começaram a aparecer as primeiras letras. Depois vieram os quadrinhos, não é? Então, você tem todo um processo de evolução. A leitura é um hábito como escovar o dente, sabe? Como tomar banho todo dia. Tudo bem, mas tem que ler os clássicos. Tem, eu acho. Quem não lê os clássicos não é um bom leitor? Não obrigatoriamente. Ele pode ser um bom... O que eu digo que é um bom leitor é aquele que consegue ler e interpretar. Sabe o que está lendo. Ok. Entendeu? Independentemente do repertório. Sim.
Ok. Independente de serem os clássicos ou Sim, não, né? Esse é um bom Ela leitor. sabe interpretar aquilo. Sim, o Enem vai nessa linha. Porque é o seguinte, Silvia, vocês fizeram faculdade, vocês sabem que a base da faculdade é o bom leitor, saber o que está lendo. Saber Interpretar o texto, Exatamente, é isso. E é isso que as faculdades, elas Isso exigem. que você colocou também no roteiro, né, Silvia? Hoje é muito exigir essa capacidade pensante do aluno, né? Exatamente. O que antes era decoreba e tudo mais, hoje não, né? É esse raciocínio do Exige aluno. raciocínio, né? Sim. Na prova. É tanto que a checagem de leitura às vezes cai assim. O que aconteceu quando o personagem, vamos lá, sei lá, abriu a porta, né? Pode parecer uma questão dessas, mas assim, eu acho que é mais para salvar o candidato, para ele não ficar decepcionado, puxa, errei tudo, né? Pelo menos essa eu sei, né? Mas literatura é múltipla escolha? Na primeira fase, FUVEST e Unicamp, sim. Na segunda fase, não. Segunda fase são as questões dissertativas, aí dançou. Ai, dançou é bom. Se não leu, Se não leu... Ô, Lu, e os personagens, os enredos, tudo isso é cobrado? Assim, são elementos importantes que são cobrados, por exemplo, na FUVEST? a FUVEST, ela faz boas questões sobre os livros, né? Eles cobram a compreensão. É isso, sempre claro, aquilo que eu acabei de falar. Pode ter uma outra coisinha da historinha, sim, tá? Mas basicamente é a compreensão. Mas de um modo geral, em todos os vestibulares, é a questão da compreensão do texto, Lu? Sim, sempre isso? Sempre. O universitário ele tem que ter capacidade de pensar. Né? Falando, né? É isso. E não a capacidade de só repetir. Pô, repetir o papagaio do Vidas Secas, coitado, é capaz de repetir. Aliás, era o único que conseguia falar alguma coisa no livro. Mas fala mecanicamente, entendeu? Ô Lu, diálogos entre as obras apontando semelhanças e diferenças. Como é que é feito esse trabalho? Sempre vai ter eu garantiria, FUVEST, Unicamp, a gente vai ter pelo menos, eu poderia garantir um pouco mais, mas eu não vou arriscar. Uma questão em que eles vão pedir o que tem num livro e tem no outro, o que num livro está diferente do outro, ao contrário. Por exemplo, a gente tem um conto do Guimarães Rosa chamado Burrinho Pedrez. E o que salva a vida daquele... Porque é o seguinte, vamos lá, rapidinho, história rápida. São vaqueiros que vão conduzir uma boiada. Quando eles estão voltando, choveu muito, o córrego da Fome está cheio. E aí um vaqueiro fala assim, espera o burrinho. Se o burrinho entrar na água, a gente pode entrar com os cavalos. Porque burro não entra em lugar que não dá para sair. Beleza. Olha. E o burrinho vai entrar. Nem tão burro assim. Não é nada burro. E o burro, ele entra e ele vai conforme a correnteza. Então é um burro sábio, é um burro prudente. É um burro que adquiriu o conhecimento com a experiência da vida. Olha, estou apaixonada pelo burro. O Burrinho Pedrez é muito legal. Aí você pega o Drummond, né? Aí tem um poema do Drummond chamado Engaia Ciência, né? E no Engaia Ciência, o Engaia é um neologismo e tal, no Engaia Ciência ele vai falar justamente como é sem graça a gente saber as coisas. O conhecimento que a maturidade traz pra gente, tira da gente a felicidade da surpresa. O inaugural. Então, para o Engaia Ciência, é legal você não saber tudo. Né? É legal você ir aprendendo aos poucos. E no caso do Burrinho Pedrez, é a sabedoria que ele ganhou com o tempo que salva a vida dele. Aí ele pode perguntar... Ai, sensacional isso. Ele pode perguntar um negócio desse? Pode. Um outro exemplo, no conto Conversa de Bois, do Sagarana, nós temos os bois olhando para o menino, que é o menino Tiãozinho, que está ali, os bois estão conduzindo uma carga de rapadura e o defunto do pai do menino Tiãozinho. E os bois começam a avaliar o comportamento humano. Aí você pega no Drummond, tem um poema dele chamado Um Boi Vê os Homens, que é o boi olhando pra gente. Então dá para fazer esses vínculos. Né? Quer dizer, não vai perguntar, por exemplo, no Drummond, o que diz naquele conto X. Não é isso que ele vai perguntar. Ele vai fazer essa comparação, essa analogia entre... Pelo menos uma questão eu tenho com a certeza de que sim, eles vão fazer analogias entre as obras que Ele eles mistura contos parecidos. O que testa o aluno mesmo, né? Testa. É a capacidade de você fazer as relações, né? De fazer os links entre as coisas. Não é ler por ler. Mas tem que analisar, além de fazer o link, né? No caso, além de você fazer esse diálogo entre as obras, você tem que analisar. Numa segunda fase de FUVEST Unicamp, sim, dependendo da questão, ele vai pedir para você o que representa, o que simboliza. Aí é dissertativo. É dissertativo. Bom, sílabas métricas, Silvia, temos que falar disso. Não podemos esquecer dessas sílabas métricas. Então vamos lá. Você sabe, Silvia, como é sílabas? Para poesia, para poesia. as rimas. Rima é outra coisa. Ai, meu Deus. Desculpa. É que faz tempo que saíram da faculdade, né? Então...
Mas Vai, assim, sílabas mas métricas. a gente não usa, a gente não sabe. A gente não lembra mais. A sílaba métrica, por exemplo, o vestibular da Unesp frequentemente coloca uma questão com um trecho de uma poesia e pede para você ver ali a regularidade métrica. As sílabas métricas são diferentes de sílabas gramaticais, né? São as pausas que a gente dá na voz. Tudo bem? Então, a gente faz pausas na voz, então a gente acaba metrificando de acordo com as pausas na voz. Mas tem a questão da vogal. Então, por exemplo, quando você tem uma vogal que termina uma palavra, uma vogal que começa a outra, se as duas vogais, simplificando muito, tá? Se as duas vogais forem tônicas, a gente conta como vogais separadas. Mas se uma for ato, na outra for tônica, a gente junta. Porque na hora que a gente fala, acabei de fazer, ó, na hora que a gente fala. Na hora que a gente fala. Que a, tá vendo? Então a gente juntou. Isso. Né? Então isso é uma sílaba métrica, o que é uma sílaba métrica. Diferente na hora da sílaba em gramatical. que a gente fala. É. Então vai pela pausa que a gente dá na voz. Né? Tem uma regrinha lá das vogais que é para facilitar um pouco, porque depende também da pronúncia, depende de Mas como isso você fala. cai em vestibular de literatura? As questões de literatura? Sim, na Unesp, por exemplo, cai. Sim. E uma outra coisa, por exemplo, no livro Sagarana, do Guimarães Rosa, existem trechos em prosa, tá? Em parágrafos. Mas dá pra gente transformar em versos regularmente metrificados. Isso já caiu na Unicamp, regularmente metrificados. Tá. Então eu pego um parágrafo, eu consigo transformar aquele parágrafo em uma poesia e cada verso da poesia ter 5 ou 7 sílabas. Esse livro, são 9 contos, é isso? São 9. Você analisa cada conto, eles têm que ler cada conto? eles têm Você que ler analisa cada um. com a classe? Sim, analiso. Eles fazem essa sílaba métrica? É que, por exemplo, no caso do... Não todos, tá? Por exemplo, no Sagarana, a gente tem a poeticidade, esse que eu te falei, no Conversa de Bois, né? Então tem um pedaço que é assim: boi bem bravo, bota baba, boi berrando, dá de duro, dá de dentro, vai e vem, vem não volta, vai varando. Se não troquei a ordem, é isso. E aí você consegue metrificar. Boi bem brá, bota ba, boi berran. Você consegue transformar em versinhos de 3 sílabas. Ou, né, boi bem bravo, bota ba, 7. E Guimarães Rosa duro, cai. boi berran, 7. Ele cai. Espero que sim, né? Pelo amor de Deus, é maravilhoso, tem que cair. Agora, o que o aluno, o candidato precisa conhecer dos autores? Por exemplo, do Guimarães, ele cobra o universo do Guimarães, do Drummond? Biografia, não. Não. Biografia, não. Só personagens, no caso? Eles cobram os elementos, os ingredientes do livro. A biografia nasceu em Minas, nasceu, sabe, onde quer que seja, isso é difícil eles pedirem. Agora, ajuda a analisar como o assunto foi abordado em anos anteriores? Por exemplo, o que caiu no ano passado, vestibular passado? Ajuda a pegar e analisar isso ou não? Às vezes ajuda. Às vezes eles repetem o estilo da questão, eles não repetem a questão. Então, às vezes, por exemplo, a gente sabe que... Vamos pensar no Machado de Assis, para sair um pouco do Guimarães. A gente sabe que uma das marcas machadianas é o pessimismo, né? Aquele humor. Minha filha adora o Machado de Assis. Mesmo com o pessimismo, ele é engraçado, ele não é maravilhoso. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro maluco, né? Porque você conversa com um defunto que nunca existiu. E ele zomba da sua cara, né? Porque é isso que ele está fazendo. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos o que vai na linha do Machado, porque a gente tem experiência. Agora, o jovem que está prestando vestibular agora, ele não sabe, né? A primeira vez que ele está fazendo, segunda. A gente não, né? Fazendo isso há 30 e tantos anos. Então, a gente já sabe mais ou menos o caminho. Então, a gente orienta, o que é mais importante. E, por exemplo, ter visto um filme, por exemplo, ele leu a obra Vidas Secas e viu o filme também. Isso ajuda, sedimenta o conhecimento? Depende da adaptação do filme. O filme Vidas Secas, por exemplo, é uma boa adaptação de livro, embora tenha 2 coisinhas ali que são mínimas, que não alteram a história. Mas, por exemplo, no livro a família vai para a cidade 2 vezes e no filme a família vai uma vez só. Mas até que não é um grande estrago. Mas, por exemplo, se a gente pegar filmes como Iracema, né, uma coisa antiquíssima. Helena Ramos fazia o papel de Iracema. Nossa. Não é? Linda, maravilhosa. Nunca mais quiseram refazer, né? Uma versão nova. Não, ainda não. Então, assim, ali tem alterações em relação ao livro. Tá? Então, isto é um perigo. Mas você coloca os alunos para assistir? Eu coloco assim, eu corto os filmes. Eu tiro só o que está de acordo com os livros. Você edita? Edito. Tem Dom Casmurro isso também. É importante, né, Lu? Olha que interessante, porque, né, porque, por exemplo, da cachorra baleia, eu sempre gosto
dessa personagem. Se o cineasta não consegue dar aquela expressão para a cachorra-baleia, ele tira todo o sentido literário desse livro, né? Aliás, pensando no filme Vidas Secas, eu acho que a melhor atriz é a cachorrinha. Ela é excelente. Ela é excelente, ela é excelente. Então precisa ter uma sensibilidade. Né? Existem algumas adaptações que são livres, né? Então, aí o cidadão lê o livro e faz a adaptação do jeito que ele quer. Mas Lu, tudo é válido, né? Por exemplo, ler o livro, ir ao teatro, ver a versão no cinema. Tudo isso é válido para fixar conteúdo? Depende. Não, então é isso que ela está falando. Porque de repente também pode ser que eles alterem. Não, mas eu li a obra, eu sei. Eu assistir um filme que está meio romanceado, isso vai me atrapalhar? Então, melhor não assistir? Não, se você tem o conhecimento do livro, se tiver uma leitura crítica, você vai conseguir perceber o que não tem no livro e está no filme. Você consegue perceber. Bom, até para fixar, olha, isso aqui não está no livro. É bom. O problema é se ele leu sem atenção, entendeu? Porque aí o que ele vai memorizar com mais facilidade? É o filme. E fora que o livro é sempre melhor que o filme, né? Sempre. Olha... Não sei. Ai, Silvia. Há controvérsias. Depende, né? Por exemplo, tem o Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Eu lembro quando eu li o livro, porque tinha novela e tudo... Eu gostei mais da novela do que do livro. A adaptação para televisão eu achei mais bonita do que o livro. Então, assim, existem casos em que... Tem um filme chamado Vida de Menina, que é uma adaptação do livro, O Diário de Helena Morley, que está na lista da FUVEST. O filme é muito bonitinho. Né? O que tem no filme tem no livro. Só que, assim, é muito resumido. Falta muita coisa. Falando em resumo, adianta pegar um resumo na internet? Entre nada e o resumo, fique com o resumo. Agora, da internet é um problema. Os personagens tudo divididinho, não é bom? Então, o problema é quem faz o resumo. Não é? Porque, às vezes, a pessoa que faz o resumo também faz com aquela leitura, sabe, na diagonal, assim, leu rapidinho, fez um resumo qualquer e me cria desastres. Mas você não faz resumo com os alunos? Você não oferece já um resumo? Sim, a gente tem resumos e análises. Porque aí eu quero o teu resumo. Eu não vou pegar da internet, mas eu pego o seu, porque eu confio. Sim, você tem que ter então uma aí fonte dá bom para estudar. Sim. Que é o grande perigo da internet, de tudo, né? Não só nessa área, mas de tudo, né? Tudo que você vê ali, você tem... E aí a importância do professor, que é ele que vai direcionar mesmo, orientar o... Sim, então eles fazem desastres. Eu já li um resumo que, assim, a Vitória no Vidas Secas, ela tinha um comportamento, assim... como esposa meio questionável, entendeu? Então, não tem isso no livro. Então, onde é que a pessoa tirou isso? Né? Uma coisa meio complicada. Aí é o que eles falam de liberdade poética, né? Eles vão nessa liberdade poética. Mas, por exemplo, o Luiz Fernando Carvalho, né? Ele fez adaptações de coisas maravilhosas. Né? E o Capitu, por exemplo, né? O seriado foi lindíssimo, mas uma visão teatral completamente diferente daquela figura do Bentinho do livro e tal. O texto era Machado, né? Mas o visual era outro. Então, assim, para quem conhece a obra, para quem tem uma orientação, alguém para salvar ali, eu acho que tem validade, senão fica complicado. Agora, indo para os alunos, né? Numa classe de 300 alunos, como é que você mantém o foco, o pulso, né? A sintonia com eles? A gente tem até imagem do que você apronta nas suas aulas. Jesus, o que vocês tiraram? Pode falar. Meu Deus, eles estão fazendo um relaxamentozinho. Aí eu chamo isso de descarrego, né? Eles estão mandando energia negativa embora, lá pro inimigo. Olha só que situação. Você fica à frente e você faz essa coreografia. A gente faz umas bobagens para deixá-los mais leves, mais soltos, mais alegres. Até que essa sala estava bem vazia, mas é uma coisa assim para relaxar mesmo. Mas eu faço isso véspera de Enem, véspera de FUVEST, véspera de Unicamp, que é para tirar a atenção deles. Só na véspera às vezes eu faço assim na sala de aula, de vez em quando eu faço, mas eu não faço sempre, porque senão também fica sem graça, né? Não, a gente não mostrou aí, né? Nós pegamos uma parte, mas ela joga pirulito, ela se transforma, ela se transforma em personagens, não é isso? Eu faço vozes diferentes. Quantas glues tem? Depende, tem várias, mas na aula do Fernando Pessoa são 5. A Lá, a Lé, a Li, a Ló e a Lu. Tô falando? 5? São 5. A Lá é tímida, a Lé é neurótica, a Li é vulgar, a Ló é poderosa, machona pra caramba, e a Lu sou eu, normal. Olha que interessante. Na aula de Fernando Pessoa. Mas por que você faz isso? Para fixar, para relaxar? Preciso explicar para eles os heterônimos, que são os outros eus do Fernando Pessoa, só que ele faz isso na escrita.
E eu mostro para eles fazendo uma pequena encenação ali, uma pequena bobagem. Quer dizer, na hora que você faz essa analogia, o aluno consegue destrinchar o conhecimento, né? Sim. Descobrir os heterônimos, Madu. Os heterônimos. Ele entende que são outras identidades. Porque eu falo para eles, olha, quem é que vocês viram? Porque eu saio da sala, eu entro. E eu pergunto para eles, quem vocês viram saindo por aquela porta? A Lu. Mas era a personalidade da Lu? Não. Ô, Lu, e são essas aulas, shows, né? Isso é um show, né? Que você faz ali. Eu não sei, eu sou um pouquinho modesta, né? A gente faz de tudo para ver se eles conseguem entender melhor. Eu acho que é uma tentativa de facilitar, deixar a coisa mais prática. E eu penso que é um grande mérito para você também, porque você imagina, você chamar essa garotada para ler Guimarães, para, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma das coisas mais satisfatórias, assim, sabe, que me dá muita felicidade. É quando a gente chega no final do ano e um aluno fala assim, e às vezes no meio do ano, não gostava de ler, não gostava de literatura. Eu estou entendendo Guimarães Rosa, eu gosto de ler agora. Então, isso pra gente... Aí você não está treinando para o vestibular, né? Você está treinando para a vida, né? Treinando para a vida. Ô, Lu, a professora Cida, no bloco anterior, ela estava falando justamente dessa falta de interesse de muitas crianças que se perdem, né? A gente perde crianças jovens que se desinteressam quando chega no ensino médio. Então, quando você vê uma classe lotada, né, de alunos interessados na literatura e você consegue fazer com que eles recebam esse conteúdo, realmente deve ser um prazer enorme, né? Você sentir esse retorno. É gostoso a gente ver a evolução, porque é muito comum no começo do ano eles serem muito arredios com literatura, porque eles acham que literatura é aquela coisa, tem que decorar as características do arcadismo. Então você tem que mostrar que mas não é só isso, tem coisa muito mais interessante. Então você percebe a evolução deles. Né? E é muito comum essa época do ano o pessoal vir falar que realmente começou a gostar de literatura depois, né, que começou a ter aula diferente. Lu, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse aqui um recado para quem vai para o vestibular agora no dia 5 de novembro e os outros vestibulares aí que vem na sequência. O que você diria para o aluno ou para o pai de aluno nesse momento? Para o pai de aluno deixa o seu filho bem tranquilo. Não adianta ficar cobrando. O que ele podia fazer, ele já fez. Ele não está brincando de estudar. Ele está estudando. Claro que tem uma outra exceção, o pai conhece. Mas não cobre. Não cobre. Deixe a fluir. Porque a cobrança já vem de dentro. Né? Se ficar o pai o tempo todo, está estudando. Olha, está indo bem. Vai deixar o menino tenso. Então, deixar o candidato mais tranquilo possível. E para o candidato é ter confiança. Ele não estudou? Pronto, vamos ter confiança. Eu acho que a gente consegue grandes vitórias a partir do momento que a gente confia na gente. Eu falo isso para eles na última aula, é uma choradeira danada, inclusive eu choro. Eu falo para eles o seguinte, que se a gente não confiar na gente, ninguém vai confiar. Né? Então, a confiança parte da gente. Os outros confiam a partir da nossa... E o conhecimento entra na cabeça. Né? Assim, você foi em sala de aula, né? Você estudou, você fez tudo. Entrou em alguma gavetinha. Na hora do vestibular, isso vai sair, né? E quanta coisa que a gente não sabe, vocês também, que a gente nem sabe como sabe. É verdade. E também nem sabe como é que a gente descobre na hora que precisa. Então, mas isso é coisa que você vem aprendendo. Não dá para aprender tudo de uma vez, que aí não guarda, né? Então, são coisas que você vai adquirindo conhecimento. Por isso que tem... justamente esse tempo para ir lendo as obras. Dá tempo para ler essas 15 obras e analisar ou é tudo corrido? Na verdade é o seguinte, por exemplo, o FUVEST Unicamp, eles já divulgaram, a gente já sabe, as listas de leitura obrigatória para o próximo vestibular, que é o de 2019. Então já dá para começar a ler a partir de quem está no segundo. No segundo, você já vai... Sim. Às vezes antigamente eles divulgavam em março, o vestibular era em dezembro, sabe? Ficava todo mundo histérico. Agora não, eles divulgam antes. Então, dá, por exemplo, a menina que está no segundo ou no primeiro, se ele já tiver acesso à lista dele, já pode começar a ler. E quem vai prestar vestibular agora? Pega os resuminhos, dá uma lida, Sim. Ou só relaxa? Não, dá uma lida. Todos os resumos. Tem que tirar a poeira, né? Porque tem muita coisa que ele viu e que apagou. Não é que apagou. Tá lá, guardadinho. Tem que tirar, sacudir a poeirinha. Então é importante dar uma revisada. Não tá com memória recente, né? É diferente. Por isso que aquilo que eu falei. Então, só para aquela coisa dá essa dica. O menino que está no segundo ano do ensino médio vai ler as obras que é para o vestibular de 2000. O dele vai ser 2020, né? Na verdade. Tá.
Aliás, 2019, você pensando que ele tá. Já vai fazendo o seu resuminho, aquilo que eu falei, faz o resumo, guarda. Vai guardando, guarda. isso mesmo. Dentro do livro. É a mesmo, estratégia, né, que a gente falou. Risca o livro, ó, sabe, dá uma olhada, coitado dos meus livros, olha só, isso é Drummond, ó, tá vendo? Tanto que a gente lê e rabisca, tem que fazer isso, tem que estudar o livro, você não pode... isso aí. Livro que não tem nenhuma orelhinha é livro mal lido. Ah, tá bom. Olha, Ficou essa que dica. recado. Quero agradecer, então, a professora Lu, que é professora de literatura do curso e Colégio Objetivo. Lu, sempre um prazer. Prazer é receber você todo aqui. meu. Muito obrigada.